O fantasma de David não me deixou quando ele saiu pela porta. Ele ficou. Ele se sentou em cada cadeira vazia. Ele me observou de cada canto escuro da cozinha. O ritmo que eu havia encontrado, a paz no trabalho manual, tudo se desfez. A concha, que antes era uma ferramenta de serviço, agora se sentia como a caneta com que assinei a ruína de tantas vidas. Cada tigela que eu enchia era uma nova acusação. Meus calos não eram mais medalhas de um trabalho honesto, eram as marcas de um impostor. Eu estava me escondendo aqui, me escondendo atrás da caridade dos outros, fingindo que esfregar panelas poderia de alguma forma limpar a mancha na minha alma. A noite não trouxe alívio, apenas seu rosto. O rosto de antes, arrogante e desesperado. E o rosto de agora, quebrado e vazio. Quando voltei para a linha de servir no dia seguinte, eu não vi mais pessoas. Eu vi uma fila de juízes. Em cada par de olhos, eu via o julgamento de David. Minhas mãos, que um dia moveram bilhões, não conseguiam segurar uma simples concha de sopa. Eu era um covarde. Um covarde que fugiu do poder e agora fugia das consequências. Eu fugi da fila, fugi dos seus olhos e me escondi como o rato que eu me tornei. E foi lá, no escuro, que Elias me encontrou. Eu esperava a pena. Recebi a verdade. Você achou que isso seria fácil? Sua voz cortou a minha autocomiseração. Este lugar não é uma borracha para apagar o passado. É uma bigorna para forjar um novo futuro. E o seu futuro não é aqui. Ele me disse que o verdadeiro trabalho não era servir sopa. Era servir a verdade. Encontre-o, ele disse. E com essas duas palavras ele me entregou uma tarefa mais pesada que qualquer caldeirão, mais assustadora que qualquer fracasso. Ele me mostrou o único caminho. O caminho que passava direto pelo inferno que eu mesmo criei. Houve um tempo em que eu acordava e a primeira coisa que sentia era o peso do meu fracasso. Agora eu sentia os calos nas minhas mãos. A dor nos músculos não era mais um castigo, era um lembrete. Um lembrete de que eu tinha um propósito, mesmo que fosse apenas descascar batatas. Eu parei de ver o mundo através do vidro blindado de uma limusine. Comecei a vê-lo através do vapor de um caldeirão de sopa. Comecei a ver as pessoas. Seus olhos cansados, suas mãos trêmulas, a dignidade com que seguravam uma tigela quente. Eu não era mais o rei em seu castelo. Eu era apenas mais um par de mãos em um lugar onde todas as mãos eram necessárias. O trabalho tinha um ritmo, uma cadência. Era quase pacífico. E na paz, a gente baixa a guarda. Foi quando eu ouvi a voz. Um sussurro rouco que atravessou 5 anos de esquecimento deliberado e me atingiu como um... David, e o nome explodiu em minha mente. Não o homem, mas o arquivo. O número na planilha de cortes. O rosto que eu havia apagado da minha memória para poder dormir à noite. E lá estava ele. A planilha se tornou carne e osso. O número tinha olhos, e os olhos dele me viram. Naquele instante, eu não era mais Arthur, o servidor. Eu era Thorn, o carrasco. O arquiteto da sua ruína. O tempo parou. Meu passado e meu presente colidiram naquela cozinha barulhenta e eu estava no epicentro da explosão. O que eu poderia fazer? Pedir desculpas. As palavras morreriam na minha garganta, um insulto à sua miséria. Então eu fiz a única coisa que podia. A única coisa que meu novo mundo me ensinou. Eu o servi. A concha pesava 1000 quilos. Cada pedaço de carne, cada legume. Era uma confissão silenciosa. Eu fiz isso com você. Eu enchi sua tigela. Não foi um ato de caridade, foi um testemunho. Um reconhecimento do abismo entre nós, um abismo que eu mesmo cavei. Ele pegou a sopa e foi embora. Ele levou consigo o meu crime, deixando o julgamento pairando no ar. Eu não recebi perdão, eu não merecia. Eu recebi algo muito mais pesado, a compreensão. O verdadeiro peso do que eu havia feito. Os dias começaram a se fundir em uma única e longa exalação. Acordar com a dor, dormir com o cansaço. Meu corpo, que antes só conhecia o conforto de lençóis de 1000 fios e assentos de couro, agora aprendia uma nova linguagem. A linguagem da lâmina contra a batata, do peso do caldeirão, das costas curvadas sobre o vapor. Era uma linguagem sem palavras, ensinada no silêncio compartilhado com Elias. Eu achei que entendia o trabalho. Eu o media em contratos, em lucros, em poder. Aqui o trabalho era medido em calos. Nas mãos e no silêncio satisfeito de um estômago cheio. Elias me colocou na linha de servir. Uma promoção, talvez, ou um teste mais profundo. Eu me tornei uma máquina. Tigela, concha sopa. Tigela, concha sopa. Eu não via rostos, apenas mãos estendidas, receptáculos para o meu trabalho mecânico. E então ela parou. No meio da minha linha de montagem humana, ela simplesmente parou. E me forçou a vê-la.
Seus olhos não tinham a fome desesperada que eu esperava, tinham gratidão. E sua mão sobre a minha não foi um toque, foi uma conexão. Uma corrente elétrica que viajou pelo meu braço e explodiu algo no meu peito. Obrigada, meu filho. Ninguém nunca me agradeceu daquela forma. Meus obrigados eram sempre o prelúdio de um novo pedido, uma moeda de troca social. O dela era um presente. Pela primeira vez, eu não estava dando algo para mostrar meu poder. Eu estava simplesmente dando. Mais tarde, Elias me encontrou. Ele não perguntou o que eu senti, ele sabia. O preço de algo é o que você paga. O valor é o que você recebe de volta. Eu dei uma concha de sopa, e aquela mulher, sem ter nada, me devolveu uma parte da minha humanidade. Naquele momento, olhando para minhas mãos doloridas, eu entendi. O vazio que me assombrou por toda a vida não seria preenchido com mais poder ou mais riqueza. Ele só poderia ser preenchido pelo peso de uma única tigela de sopa, dada de coração. Aquele aceno de cabeça de Elias não foi um convite, foi um espelho. Nele eu vi a escolha, a porta dos fundos, de volta para o frio que eu conhecia, ou a pia, um portal para um inferno que eu não podia sequer imaginar. E então ele apontou, não para uma cadeira, não para um prato de comida, mas para a sujeira de dezenas de estranhos. O rei dentro de mim rugiu. A humilhação era tão física que me sufocou. Eu me virei para ir embora, mas o que me esperava lá fora? Apenas mais do mesmo nada. Voltei-me para a pia como um condenado caminha para a forca. A raiva me alimentou no início. Cada prato era um rosto do meu passado que eu queria quebrar. E então eu a encontrei. Uma panela queimada até virar um pedaço de carvão. Um problema que não podia ser resolvido com um grito, uma ameaça ou um cheque. Era um muro. Minha fúria se chocou contra ela e se desfez. E no silêncio que se seguiu, restou apenas o trabalho. Esfreguei com uma teimosia que não sabia que possuía. Não por orgulho, mas porque não havia outra opção. E quando a crosta finalmente cedeu, algo dentro de mim também cedeu. O resto da tarefa passou como um sonho. O som da água era a única voz em minha cabeça, lavando não apenas os pratos, mas anos de arrogância. No final, eu não senti vitória. Senti um vazio limpo. Quando Elias me entregou aquela tigela, minhas mãos doíam demais para segurá-la direito. Mas eu a segurei, e o primeiro gole não aqueceu meu estômago. Aqueceu algo muito mais profundo, um lugar que estava congelado há anos. Não era sopa. Era a primeira coisa que eu tinha ganhado, de verdade, em toda a minha vida.